E se eu te dissesse que o machado do Kong é um troféu de guerra construído pelos titãs e que ele tem um certo peso na rivalidade entre o Godzilla e o Kong? Você acreditaria? Quando eu digo que o machado representa um Godzilla, não é força de expressão, é o que vai nos ajudar a entender e desenrolar a história da guerra dos titãs que se conectam com o símbolo do machado. Nesse vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha teoria que explica de ponta a ponta a possível origem dessa arma e a guerra ancestral. Aqui quem tá falando é o John e bora pro vídeo! Desde que foi divulgada a notícia em que o Kong usaria o machado para lutar contra o Godzilla, muitos fãs teorizaram sobre a possível aparência e sua utilidade no filme, mas ninguém questionou sua origem. Vamos tentar pegar todas as pistas que os filmes e os livros deixaram pra gente e tentar chegar numa conclusão só. Começando por essa imagem aqui. Depois que o Kong entra no reino abandonado, na Terra Oca, e pega o machado, ele vai até uma sala, e nela a gente pode ver um Godzilla desenhado no chão, com vários machados nas suas costas, que representam as suas placas dorsais. Aí vem a primeira pergunta: por que tantos machados e esse Godzilla desenhado? É aí que a minha teoria começa, galera. Há milhões de anos atrás, desde que os titãs surgiram, a espécie do Godzilla já era considerada alfa, mas um primata, por alguma razão, talvez natural ou biológica, ele não aceitava ficar abaixo de outro monstro, ele queria dominação. Mas antes, ele precisava montar um grupo pequeno que mais tarde iria se tornar um exército. Ele provavelmente pode ter dividido a sua ideia de tirar o domínio da espécie do Godzilla com os outros primatas que acabaram concordando com ele. Assim, ele pode ter criado seus pequenos grupos e com o passar dos tempos esses grupos foram aumentando. E galera, eu não sei se vocês lembram, mas em 2021 foi divulgado um livro chamado Godzilla One Will Fall. Ele mostra diversas artes conceituais bem bacanas e algumas explicações sobre esse universo de monstro. Mas tem um detalhe que abre explicação para muita coisa, que é esse macaco com o machado na mão e do outro lado um Godzilla, claramente retratando a guerra ancestral. Ok, mas como que essa guerra se construiu? Primeiro, a gente deve ter a ideia de que a guerra não começou do nada, ela foi se construindo com o passar das gerações e dos possíveis eventos que aconteceram. No começo, esse primata ancestral provavelmente ainda estava planejando como ia fazer para conquistar o mundo e conquistar os titãs. Ele pode ter encontrado o primeiro Godzilla que ele conseguiu abater e ter arrancado a sua espinha dorsal para construir seu primeiro machado. Depois de perceber que era possível matar um Godzilla, ele compartilhou sua ideia com os outros macacos que concordaram com ele. Depois de saberem que os Godzillas podem sim ser derrotados, esses mesmos macacos podem ter derrotado outros Godzillas no processo. E com isso, mais machados foram construídos. E a partir daí, a rivalidade entre as duas espécies já estava ganhando força. Beleza, mas e o reino abandonado? Onde é que ele se encaixa nessa história? Esse foi um dos pontos mais complicados que eu já tive que teorizar. Esse reino, ou como também podemos chamar de base, entre aspas, pode ter surgido por volta dessa época da guerra. Mas olhando bem para essa estrutura colossal, não pode ter sido construído por humanos adoradores. É mais plausível que os macacos gigantes daquela época tenham construído esse lugar. O que me faz pensar que a guerra pode não ter durado dias, mas sim anos. Foram anos e anos que a rivalidade foi surgindo e mais Godzillas e mais gorilas foram mortos durante esse processo. Aí a gente entra em um dos pontos centrais da teoria e também um dos mais misteriosos da Monsterverse, o Godzilla esculpido no chão do reino. Galera, eu tive que reescrever minha teoria porque tem um detalhe nessa cena que muda muita coisa e pode até confundir a cabeça de vocês. Depois que o Kong dá mais uma explorada na sala do trono, ele encaixa o seu machado no chão e uma energia azul começa a brilhar. Aí a cena vai nos revelando vários machados. E quando todos eles começam a carregar, um Godzilla azul brilha no chão. E se você percebeu, ele cerca o trono, ele fica meio que em volta dele. Aí chega na parte mais insana dessa teoria. Esse trono obviamente pertenceu a algum macaco líder, mas por ser cercado por esse Godzilla azul e por ter vários machados, me faz pensar que esse líder pode ter matado vários Godzillas. Quando vocês olham para os machados, que representam as placas dorsais dos Godzillas, dá pra ver que tem mais de 10 deles. E por ficar em volta desse trono do líder, pode indicar que ele também, além de ser um líder, ele também era um guerreiro, um verdadeiro matador.
Esse Godzilla esculpido no chão pode carregar os seguintes significados: força e poder. Os primatas provavelmente tinham algum tipo de cultura referente a guerras, batalhas e guerreiros destemidos. Por exemplo, na cena do filme Godzilla o Novo Império, no reino do Scar, a câmera mostra 3 cabeças empaladas. Com certeza pertenceram aos primatas que tentaram desafiar o macaco ditador, mas acabaram morrendo, né? Então essas cabeças foram empaladas para representar força e também para indicar perigo. E se você atrelar isso aos machados, o significado pode ser mais profundo. Por essa suposta cultura, os macacos que conseguiam matar algum Godzilla, eles arrancavam as placas dorsais e usavam para construir os seus próprios machados. Entretanto, para eles era mais do que uma arma, e sim um troféu. Sim, gente. Eles possivelmente viam os machados como troféus, indicando que o primata que tem essa arma é um guerreiro. E por aquele trono ser cercado por vários machados, dá para dizer que o líder era o maior guerreiro e o maior matador Godzilla de todos. Alguém que merecia ser respeitado e a posição de liderança. Mas para o Godzilla, o machado representa um insulto, provocação, já que a arma ela é feita com a placa dorsal de um parente ancestral. Agora tem outra pergunta. Quem era esse líder? Quem era esse macaco ancestral? Eu não posso afirmar com todas as letras, mas tudo aponta para um possível titã, o Scar King. Já que foi ele quem começou toda essa treta com os Godzillas, tudo porque ele queria poder sobre o planeta e sobre todos os titãs. No final, os macacos perderam a batalha e foram exilados para as profundezas da Terra Oca. Ah, gente, eu esqueci de falar, a Shimo estava envolvida nessa guerra. Depois que o Scar percebeu que o seu exército não ia ser o bastante, ele dominou a Shimo e usou ela como arma de combate. Mas mesmo assim, foram derrotados pelo nosso Godzilla. Enquanto uma parte dos macacos foram exilados, a outra parte, que sobreviveu, fugiu para a Ilha da Caveira. Entretanto, só o Kong sobreviveu, já que a sua família foi morta pelos Skullcrawlers. E antes de eu fechar de vez, eu preciso mostrar 2 cenas que fortalecem a ideia de que os machados eram realmente troféus de guerra. Não é só uma interpretação minha, são pistas que os filmes deixaram pra gente. Em Godzilla vs Kong, depois que o Kong consegue derrotar o Mechagodzilla, ele arranca a cabeça do monstro de metal e ergue pra cima, rugindo vitoriosamente. Depois que o Kong escapa do Império do Scar e sem querer deixa o machado pra trás, o Scar pega a arma e ergue pra cima, rugindo como se ele tivesse ganhado a batalha. E junto dele, outros gorilas também comemoram. Isso não é só pra deixar as cenas mais insanas, mostra também um comportamento de comemoração que os Kongs têm, mostrando o quanto eles valorizam a luta e a sua cultura, entre aspas. Isso pra mim diz muita coisa. Bom, galera, essa foi a minha teoria, tentando explicar a origem dos machados, com a guerra ancestral também. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se a teoria pra vocês faz sentido ou não faz sentido. Quero muito saber a opinião de vocês aí. Não se esqueçam também de se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar. Isso pra mim é muito importante. Obrigado por terem ficado até aqui, até mais e valeu!